Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que o horário é você quem faz, né? E não exatamente de quando a gente pensa ou grava aqui. Hoje, dia 22 de outubro de 2020. Mais um pequeno videozinho, uma pequena colaboração, pensando na temática geral da ciência da Constituição Federal de 1988, ok? Tomei hoje de empréstimo aqui um pensamento de Edgar Morin, um pensador, profundo pensador francês, buscando sempre uma reflexão sobre a ciência, não apenas as ciências humanas, mas aquele conteúdo, aquele substrato ético, humanitário, responsável, crítico, portanto, que deve haver em toda a base, em toda a iniciativa e atividade científica. Até porque a gente sabe, é uma condição óbvia, né? Não há ciência sem crítica. Exatamente porque sem crítica nós apenas reproduzimos determinados conceitos ou conhecimentos. Se é que a gente pode falar de conhecimento em termos de mera reprodução, né? Sem nova iniciativa de verificação, inclusive para refutar determinados postulados, sobretudo aqueles que não sejam dignos da humanidade. Enfim, como você já está acostumado, tenho aqui um roteirinho, né? E vou seguir. Hoje o texto é bem breve, tá bem? Abordaremos então uma perspectiva de ciência com consciência. Mais especificamente, de consciência sobre a ciência que está na Constituição Federal de 1988. E como você já sabe, é uma carta política, porque ela agrega não apenas direitos, mas valores e postulados humanitários, né, no sentido do princípio civilizatório, ou do processo civilizatório. Então a gente inicia com uma espécie de aposta analítica de Edgar Morin, como eu disse para vocês, né? Eu vou mostrar o livrinho. Este aqui é um livro clássico, né? Ok? Os 7 saberes necessários à educação do futuro. Em determinado momento ele diz assim: o racionalismo que ignora os seres, a subjetividade, a afetividade e a vida é irracional. A racionalidade deve reconhecer a parte de afeto, de amor e de arrependimento. A verdadeira racionalidade conhece os limites da lógica, do determinismo e do mecanicismo. Sabe que a mente humana não poderia ser onisciente, e eu acrescento, onipresente, onipotente. Que a realidade comporta mistério. Negocia com a irracionalidade, o obscuro, o irracionalizável. É não só crítica, mas autocrítica. Reconhece-se a verdadeira racionalidade pela capacidade de identificar suas insuficiências. Ele continua: os sábios atomistas, racionais em sua área de competência e sob coação do laboratório, eu diria que em 2020, século XXI, podem ser completamente irracionais em política ou na vida privada. Essa indústria chamada 5.0 é um bom exemplo
ou tecnologias 5.0, que estão literalmente submersas sob ação, sob o comando da inteligência artificial. Em nossas sociedades ocidentais, continua Morin, estão também presentes mitos, magia, religião, inclusive um mito da razão providencial e uma religião de progresso. É o que a gente mais tem visto, né? Uma religião de progresso. Ou religiosidades de progresso. Porque algumas eu não sei se têm um status de religião, de tão picaretas que são. Está claro, entretanto, agora que a racionalidade é humana, inclusive partindo de Max Weber. É uma conotação quase óbvia, né? Uma observação quase óbvia, o fato de que a racionalidade é progressiva. Tem toda uma história do Weber, longínqua, e que talvez a gente possa retomar um outro dia. E a racionalização é um produto histórico. Sim, é óbvio. Vai se fazendo, vai se refazendo, agregando ou dilapidando. E o exemplo aqui é Auschwitz. Com este objetivo, propomos pensar sempre a Constituição Federal de 1988 enquanto carta política e sob o conhecimento crítico e analítico de que a ciência contida na Constituição Federal de 88 é uma ciência com consciência política, especialmente porque não há Constituição que não seja política, politizada. Isso é meio óbvio, mas a gente tem que repetir sempre. Uma vez que não há ação humana sem o lastro, o condicionamento político. Aliás, esta é uma lição preliminar dos bancos escolares e, obviamente, dos primeiros anos nos cursos de direito. O ser social, como diria Hobbes ou Rousseau, decorre de um animal político, assegura-nos Aristóteles. Em qual livro? A Política. Este, portanto, o substrato do único conhecimento analítico e crítico que nos interessa socialmente, tendo-se em vista a urgência de uma ciência com crítica e de uma educação libertária e emancipatória. A Constituição Federal de 88, por mais que responda por ser albergada como compromissória, ou seja, se estabeleceu muitos compromissos políticos em 88 e alguns muito contraditórios, nós também teremos tempo para analisar isso em momentos futuros, é, antes de tudo, uma Constituição comissionária de valores e de direitos que alimentam o processo civilizatório. Desse modo, podemos pensar que seja uma carta política aditiva, ou seja, ela adere, ela faz adquirir direitos. E eu vou dar apenas um exemplo do artigo 5º, inciso 78, parágrafo 2. Abre aspas. Cito a Constituição. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela abordados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, é uma Constituição aditiva de novos direitos, de adição, no sentido matemático mesmo. Tá bem? Muito obrigado, até a próxima.